Essa imagem que vocês veem aqui é de uma agente comunitária trabalhando em um dos bairros populares aqui de Salvador. É um registro feito pelo Romário durante uma das atividades de observação participante do processo de trabalho e nos fala um pouco desse contexto mais amplo no qual nós situamos a nossa perspectiva analítica em relação ao trabalho na contemporaneidade, que é essa correlação de forças e de existência, de um lado, dos recursos tecnológicos digitais comunicacionais, e de outro, um conjunto de inequidades sociais. E a gente vem amadurecendo a ideia de que pensar a produção do conhecimento, e principalmente que esse conhecimento contribua para a transformação das práticas e para o fortalecimento do SUS, é importante pensar também em democracia e justiça social. Então, ao longo da minha conversa, vocês vão ver algumas imagens e o convite, por mais que a gente esteja agora fazendo um exercício racional, é que também a gente possa sentir o que nos toca e o que nos mobiliza na produção desse trabalho, e é um desafio também fazer isso à distância, sem poder estar perto, mas preferir também produzir esse diálogo a partir dessa ideia, porque sei que a gente só trabalha em saúde a partir do encontro. Então, para dar seguimento à nossa conversa, eu trago uma imagem também do processo do Romário, que para mim fala muito da questão das iniquidades sociais, porque fala do contraste entre um bairro popular e um bairro de classe média alta daqui do município de Salvador, e tem as linhas que nos falam também do conjunto de linhas que vêm cruzando a nossa cidade a fim de aumentar a nossa conectividade, em especial pelos cabos de fibra ótica. E quando estava montando a conversa, lembrei da música Pela Internet, do Gilberto Gil, que foi criada em 1996, pouquinho depois da criação da grande rede de comunicação que a gente tem hoje, www, e ele diz, criar meu website, fazer minha homepage, com quantos gigabytes, se faz uma jangada, um barco que veleje. E penso que o Gilberto Gil nos traz, não só com essa canção, mas com toda a reflexão que ele nos brinda a respeito da ciência, da tecnologia e da nossa necessidade de implicação e democratização do acesso à comunicação, nos convida a pensar que se de um lado a gente precisa estar nas redes e avançar na inovação tecnológica, de outro, a gente precisa produzir as nossas jangadas, os nossos barcos, para que as enchentes que estão acontecendo também não nos levem. E uma curiosidade em relação a essa música é que no dia 14 de dezembro vão fazer 28 anos que essa música foi veiculada pela internet e foi a primeira canção brasileira que foi lançada e transmitida via internet, num ato simbólico também, que essa reflexão crítica, produtiva, criativa, mediada também pelo afeto, seja potencializada pelo uso dos meios e das tecnologias de comunicação. Eu dividi a fala em três pequenos blocos. Primeiro, trazer um pouco do resgate da nossa base teórica em relação aos processos de trabalho, que é inspirada na produção do Ricardo Bruno Mendes Gonçalves, da Cecília Donângelo, Lília Brima Schreiber, professora Marina Peduzzi, também da USP, que vem consolidando um corpo de conhecimentos e práticas que sustenta a própria produção da saúde coletiva brasileira. Depois, falar um pouquinho desse contexto da saúde digital no mundo do trabalho e os desafios e contribuições dentro dos processos de trabalho na saúde. Aí também uma cena que foi registrada durante o processo de pesquisa do Romário, uma equipe de saúde chegando até uma residência, possivelmente para aplicação de vacina, e nos coloca mais uma vez a questão do paradoxo. Rapidamente, então, o querido autor da nossa base teórica, da nossa reflexão, Ricardo Bruno Mendes Gonçalves, que não está mais entre a gente, casualmente também, no ano de 96 foi que ele se foi, mas trouxe com sua reflexão algo que, por mais que tenha tempo que nos acompanha, permanece muito atual, que é a ideia de que os processos de trabalho em saúde possuem três características: eles têm uma finalidade, ou seja, eles são traçados diante de um grande objetivo, de um grande projeto, e são concebidos
antes da realização da sua ação, seja isso de forma consciente ou às vezes não tão consciente. Esse trabalho humano, ele é orientado por uma necessidade, ou seja, uma necessidade de transformação das condições objetivas de vida, e necessariamente esse trabalho é inserido em uma socialidade, ou seja, a humanidade se organiza de forma histórica, conectada aos modos de produção e também estabelece relações sociais pelo trabalho. Então, a gente pode partir do pressuposto de que só existe humanidade porque existe o trabalho e porque existe a nossa capacidade de transformar e ressignificar também as nossas práticas. O trabalho na saúde, então, que trabalho é esse, né? Que é orientado por necessidades, que é um processo que se desenvolve ao longo da história, que é inserido e configurado como uma prática social. Ele é um trabalho heterogêneo e muitas vezes fragmentado, porque depende de um conjunto de diálogos para compreender esse objeto do nosso trabalho, que são as necessidades de saúde, e, portanto, ele requer um conjunto de olhares que vai definir um conjunto de práticas. Portanto, dizendo isso, eu digo que o trabalho em saúde não é um trabalho simples. E, portanto, as instituições de saúde, os serviços de saúde também são compreendidos como instituições hipercomplexas, pela diversidade de profissões, pela diversidade dos usuários desses serviços de saúde, pela diversidade de tecnologias das quais lançamos mão para a produção das nossas práticas de saúde, pelas relações sociais interpessoais que vão se configurando nesse contexto dos serviços, pelas formas de organização do trabalho, pelos espaços e pelos ambientes. E o trabalho que acontece dentro desses serviços de saúde é essencialmente complexo. Quando estava montando, revisando, aparecia complexidade no objeto, aparece complexidade nos serviços e aparece complexidade no trabalho. E isso articulado com a nossa discussão sobre as tecnologias na contemporaneidade, sobre a questão da saúde digital e do uso da inteligência artificial na saúde, tem um plus na complexidade, né? Pela própria natureza dos processos que o constituem, ou seja, essas concepções mais amplas do que seja saúde, doença e produção do cuidado, por toda a discussão a respeito do saúde, doença e cuidado e o enfrentamento das condições de mortalidade e as variáveis que definem o direito e o acesso à vida, e também por toda a mediação do jogo político no qual esses processos estão implicados, inclusive em uma discussão mais ampla a respeito da nossa macroestrutura econômica e de como esse complexo industrial da saúde se insere em um complexo maior do mercado e das relações entre o próprio capital e a vida das pessoas, e o trabalho especialmente. Esses processos de trabalho, então, levando em consideração esses contextos, eles se inserem na relação capital e trabalho, e também a partir dessa localização histórica. E aí, acho que Yancy falou um pouco disso, e é interessante também quando a gente vai compondo esse arcabouço para compreender o que vivemos contemporaneamente diante da necessidade da saúde digital. Eu não acho que está em questão usar ou não o recurso da tecnologia e da saúde digital, mas sim refletir como é que a gente utiliza e como é que a gente se apropria dessas tecnologias. Então, vale a ideia de que todos esses movimentos se inserem em disputas em relação aos objetos desse trabalho, quer dizer, o objeto não é o trabalho com base de dados, não é o trabalho com os instrumentos e ferramentas materiais, mas é um objeto que trata da vida das pessoas e das necessidades das pessoas, os meios pelos quais a gente desenvolve esse trabalho, as finalidades e os instrumentos que a gente utiliza, pensando que as necessidades do capital, do Estado e da própria classe trabalhadora nem sempre são explícitas, nem sempre são tão nítidas. Daí a importância da gente desenvolver estudos e produzir reflexões no interior dos próprios processos de trabalho a respeito da orientação dessas necessidades e dessas práticas. Aqui é um esquema do processo de trabalho, que é o esquema que Ricardo Bruno desenvolveu ao longo da trajetória dele, nos fala especificamente, então, de que esse processo é orientado a uma finalidade, essa finalidade se relaciona com um objeto que é construído socialmente, que não é
a ação sobre as pessoas, mas é a ação sobre uma necessidade de saúde, e esse objeto lança mão de meios para se desenvolver. Esses meios são as tecnologias que, a partir da nossa referência, podem ser materiais ou imateriais. E o conjunto dessas tecnologias vai nos possibilitar, então, o desenvolvimento das nossas práticas e o deslocamento para uma outra condição de saúde diferente daquela que originou a necessidade de saúde que demandou um determinado serviço. Pensando como é que isso se configura, então, no contexto da saúde digital, em especial no mundo do trabalho na contemporaneidade. Primeiro, pensando como é que a gente concebe tecnologia nessa perspectiva teórica, né? É o estabelecimento desses nexos técnicos, é a forma de alcançar no interior do processo de trabalho os objetivos ou as finalidades das nossas atividades. Esses nexos, essas relações estão inseridos nas relações sociais de produção, a gente produz tecnologias nessas relações entre os saberes materiais e imateriais, e essa tecnologia ela é concebida como uma modalidade de organização do trabalho, ou seja, uma prática, e também como um conjunto de saberes. E aí a importância, então, que eu já vou começar a trazer a ideia da gente discutir criticamente a respeito da organização dessas tecnologias, e também de como a gente tem um protagonismo interessante na capacidade de usar concretamente essa tecnologia, porque esses instrumentos ou essas tecnologias só ganham materialidade quando a gente utiliza nos processos de trabalho, quando a gente utiliza nas práticas que desenvolve. Trouxe aqui também como um elemento a discussão a respeito de saúde digital, que sustenta, inclusive, a própria discussão do projeto Odisseia, que eu já estou me apropriando, estudando também, mas a ideia de que a saúde digital é um campo de conhecimento e de prática associada com o desenvolvimento de um conjunto de tecnologias digitais na saúde, ou seja, um conjunto de ferramentas, pensando na ideia da aproximação das tecnologias de informação, comunicação e conectividade para que a gente possa qualificar, melhorar os processos de trabalho. E esse grande campo, então, promove necessariamente a reconfiguração das relações e dos processos de trabalho. O que muda com esse trabalho? Uma das perguntas que Romário e eu fazíamos, e Romário trouxe com muita preocupação quando a gente estava analisando os dados da pesquisa que inspirou o desenvolvimento da dissertação, ele vai contar um pouquinho daqui a pouco, era: e agora, com as tecnologias digitais, o trabalho das agentes comunitárias vai desaparecer? O encontro entre usuários e profissionais de saúde vai ficar prejudicado porque a gente tem a mediação da tecnologia digital? É uma tendência o desaparecimento dos profissionais de saúde quando a gente tem uma rede de aplicativos que dão conta de fazer diagnósticos por meio de algoritmos? Enfim, que lugar é esse do trabalho em saúde, da produção do cuidado, que é essencialmente mediado pela relação humana diante de um aporte tecnológico que cada vez mais se faz presente nas relações de trabalho e nos serviços de saúde? Pensando nisso, então, rapidamente, esse mundo do trabalho na contemporaneidade, né? O contexto, primeiro, do capitalismo financeiro e tecnológico, e uma reflexão que o professor Naomar nos traz, e já trouxe, inclusive, nesse mesmo ciclo de debates, é a discussão de quanto vale um chip, né? A matéria-prima física por si só tem um valor muito baixo, mas tem um valor agregado por conta de toda a tecnologia que se investe na produção desse produto final. E nesse movimento também a gente traz a reflexão a respeito dos insumos diagnósticos e terapêuticos, dos medicamentos e do quanto é necessária uma mediação pública para garantir também o direito à saúde e não simplesmente uma livre regulação do mercado. Outro dilema importante é a questão da produção do cuidado em tempos de trabalho precário. Ou seja, se o cuidado é necessariamente, e na nossa percepção a respeito de um modelo de atenção à saúde, o cuidado tem que ser necessariamente mediado por profissionais de saúde, ou seja, por relações entre as pessoas, pensando na precarização do trabalho, na individualização do trabalho, nos conceitos
mais amplos a respeito das configurações do trabalho na contemporaneidade, da desresponsabilização dos estados em relação à própria condição de vida e trabalho da classe trabalhadora, como é que fica a produção do cuidado diante desse contexto? E aí vários elementos também que nos mobilizam, a própria questão das desigualdades sociais, e aí vem com muita força também as iniquidades, que são aquelas desigualdades que poderiam ser resolvidas se levassem em considerações fatores, por exemplo, de raça e etnia, gênero e classe social, ou seja, a questão da interseccionalidade na compreensão e enfrentamento das iniquidades em saúde, a própria precarização do trabalho diante de uma reconfiguração desse capitalismo financeiro e tecnológico, enfim, como é que a gente dá conta disso, esses avanços tecnológicos de um lado, toda a capacidade de intervenção, de capilarização, de comunicação, de conectividade, que, por exemplo, possibilitou esse nosso encontro de hoje à tarde, de um lado, e também esses fluxos de gestão e de atenção mediados cada vez mais por tecnologias, de um lado, e de outro lado ainda com disparidades importantes no acesso a recursos de comunicação e de conectividade. Bom, chegamos até aqui. E agora? Retomamos, então, a contribuição teórica de Ricardo Bruno, que traz essa reflexão que é muito presente no nosso grupo de pesquisa e tem ajudado bastante a pensar o para frente, né? Que essas práticas profissionais são necessariamente práticas sociais, que elas estão inscritas em um âmbito de interesses de sujeitos concretos, temporal e geograficamente localizados, e que são constituídos segundo possibilidades materiais e ideologicamente delimitadas. Pensando nisso, eu tentei trazer contribuições e desafios dessa perspectiva, tanto da saúde digital de forma ampla, quanto da inteligência artificial. Primeiro, a ideia de que a inteligência artificial ela armazena, recicla o que recebe das pessoas. Então, na verdade, ela tem uma grande capacidade de articulação dos conhecimentos, ela tem uma grande capacidade de processar informações com uma boa velocidade, ela possibilita arranjos sofisticados para análise e produção de intervenções, ela capilariza a comunicação, a ideia da saúde digital agora como um todo, democratiza o acesso à informação e ao conhecimento e possibilita a metapresencialidade cada vez de formas mais sofisticadas, como a gente tem vivenciado, né, em diversas experiências por aí. Por outro lado, a gente tem desafios importantes, pensando na compreensão crítica em relação às tecnologias, a essa relação da qualidade com a equidade, ou seja, não adianta nada a gente ter qualidade se não tem acesso e respostas diferentes para necessidades diferentes. Essa transformação das práticas, ou seja, diante do recurso tecnológico, a gente continua organizando os serviços da mesma forma, reproduzindo as mesmas práticas, medicalizando as relações, ou também a gente precisa refletir a respeito das práticas, de fato, e das concepções de produção de cuidado e de vida no interior dos serviços de saúde. A questão da proteção social e das condições de trabalho no mundo contemporâneo, a questão da saúde de trabalhadores e trabalhadoras, a ideia do trabalho em equipe e a nossa capacidade de colaboração com a perspectiva também da mediação digital e a ideia da comunicação mediada por tecnologias e o encontro humano. E pensando nisso, eu queria deixar uma reflexão que o afeto, o encontro, a conexão com a natureza e a criatividade seguem sendo as nossas melhores tecnologias. Eu quero entrar na rede, promover um debate, juntar via internet um grupo de tietes de Connecticut. Agradeço muito pelos olhos, ouvidos e corações e desejo que saibamos utilizar a tecnologia para conectar pessoas e afetos, para proteger a vida e o planeta. Muito obrigada pela atenção.